Olá, hoje eu vou falar sobre Ezequiel 23, que fala sobre Olá e a Olibá, que são duas meretrizes. E diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Quer dizer, as duas eram irmãs. Estas, na sua mocidade, se prostituíram no Egito. Ali foram apertados os teus peitos e apalpados teus seios da sua virgindade. O nome da mais velha era Olá e o da sua irmã Olibá. Foram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto ao seu nome, Samaria é Olá e Jerusalém é Olibá. Então aqui vai mostrar nesse capítulo 23 de Ezequiel que Samaria e Jerusalém são consideradas como duas meretrizes pelo Senhor Deus poderoso. E aí ele vai narrar a história dessas duas mulheres, que são na verdade as duas cidades. E diz assim: prostituiu-se Olá, Samaria, quando era minha, pelos assírios, seus vizinhos que se vestiam de azul, governadores e sápatras, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Cometeu ela a sua devassidão com os filhos da Assíria, e com todos os seus ídolos se contaminou. As impudícias que trouxe do Egito não as deixou. Quer dizer, além dela se contaminar com o que os assírios adoravam, com o jeito de ser e de cultuar dos assírios, ela trouxe consigo o jeito, a adoração que ela exercia lá no Egito. Ela não perdeu os costumes de quando ela ainda fazia parte do povo escravo. As impudícias que trouxe do Egito não as deixou. Por isso a entreguei nas mãos dos seus amantes, dos assírios, que descobriram sua vergonha, levaram seus filhos e filhas. Porém, a mataram à espada, e ela se tornou falada, e sobre ela executar juízo. Então mostra como foi que Samaria ela acabou sendo destruída à época, por causa que o Senhor mesmo entregou ela nas mãos dos assírios, para que tratasse das suas vergonhas, para que tratasse de suas iniquidades. Vendo isso, sua irmã Olibá, quer dizer, Jerusalém, corrompeu a sua paixão mais do que a sua irmã, que é Samaria, e as suas devassidões foram maiores. Inflamou-se pelos filhos da Assíria, tanto os governadores e sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados a cavalo, todos jovens cobiçar. Porém, aumentou as suas impudícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus, pintados de vermelho, de lombo cingido e turbante pendente na cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhante aos filhos da Babilônia, na Caldeia, na terra do seu nascimento. Vendo-os, inflamou por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram ter com ela os filhos da Babilônia e a contaminaram com as suas impudicícias. Ela, após contaminar-se com eles, enojada, os deixou. Assum pôs a descoberto as suas devassidões e nudez. A minha alma se alienou dela como a sua irmã. Ela, todavia, multiplicou suas impudicícias, lembrando-se dos dias em que prostituíra na terra do Egito. Ou seja, Samaria havia se corrompido, havia se deixado levar por costumes que adoravam falsos deuses e praticavam qualquer outro tipo de profanação, qualquer tipo de ato que não agradava ao Senhor, tanto com o povo do Egito como o da Assíria.
Mas, ao contrário, Jerusalém para ela não bastou ser iníqua e se contaminar apenas com o povo do Egito e o povo assírio. Além deles, ela se contaminou também com o povo da Babilônia e o povo da Caldeia. Então, o Senhor vai mostrar que o Senhor puniu Samaria porque ele já via nela atos vergonhosos. Agora, em Jerusalém, muito mais esta será punida e muito mais ele fará com ela, porque as suas iniquidades são muito maiores do que a da sua irmã. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Deus, eis que suscitarei contra ti os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soá, de Coá e todos os limites da Assíria com eles. Virão contra ti do norte, com carros, carretas, multidões de povos, por-se-ão contra ti em redor, com paveses, escudos e capacetes. E porei diante dele o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus direitos. Porei contra ti o meu zelo, e te tratarão com furor. Cortar-te-ão o nariz e as orelhas. Porque na época a mulher prostituta, ela, como sinal da sua prostituição, ela era cortada o nariz. E também como sinal dela ser adúltera, de ser meretriz, também lhe era cortada as orelhas, porque ela já não era mais ela não servia mais ao seu senhor. E ao restar, cairá a espada, levarão teus filhos e filhas, e quem restar será consumido pelo fogo. Quer dizer que além do Senhor tratar assim Israel e Judá, que estavam ali dentro de Jerusalém, que era o povo principal do Senhor, que esse seria tratado para levar como escravo, além desse, os demais, esses seriam cortado o nariz, cortada a orelha e mortos a espadas. Despojar-te-ão os teus vestidos e tomarão as tuas joias de adorno. Assim cessarei a tua luxúria e a tua prostituição, provenientes do Egito. Não levantarás os olhos e nem te lembrarás dele. Porque assim diz o Senhor, eis que eu te entregarei nas mãos daquele a quem aborreces, que enojada tu deixaste. Quer dizer, aqui Deus está falando de Jerusalém, que foi a primeira que ela se enojou. A primeira que ela se viu livre foi do Egito. Então, ela vai entregar nas mãos deles, porque eles a aborreceram. E assim como do pessoal, ou do povo assírio, porque eles também, ela se aborreceu dele. Eles te tratarão com ódio, levarão todo o fruto do teu trabalho e te deixarão nua e despida. Descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, a tua luxúria e as tuas devassidões. Essas coisas se te farão porque te prostituíste com os gentios e te contaminaste com seus ídolos. Andastes no caminho da tua irmã, Samaria, por isso entregarei o seu corpo na tua mão. Este é fundo de largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. Encher-te-ás da embriaguez e de dor, pois o corpo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. Tu o beberás e esgotá-lo-ás, e lhes roerás os cascos e te rasgarás o peito. Pois eu falei, diz o Senhor Deus, tu te esquecestes de mim e me viraste as costas. Também carregarás a tua luxúria e as tuas devassidões. Quer dizer que Jerusalém, ela vai cair em si, de tão terrível que foi o pecado que ela cometeu, que foi além da sua irmã, Samaria, que
ela, além de beber o cálice, o copo que Samaria bebeu, ela teria que beber daquele mesmo copo e ainda esgotá-lo. Ela teria de beber de forma a se embebedar mais ainda do que a sua irmã. E isso fará com que ela roerá os cascos, ou seja, ela vai ficar roendo as unhas de nervoso que ela terá com a situação na qual ela vai se encontrar. E aquilo fará com que ela rasgará os peitos. É que a angústia é tão grande que aquilo fará com que ela se desoriente. Ela sinta um pavor tremendo. Pois eu falei, diz o Senhor Deus. E o Senhor, o que ele fala, ele cumpre. Deus não diz uma coisa e faz a menos ou mais do que ele prometeu. A não ser bênçãos. Mas acontece que quando é tratamento, o Senhor, ele vai na medida que ele disse. E o capítulo continua. Disse-me ainda o Senhor, filho do homem, julgarás tu a Oholá e a Olibá? Declara-lhe, pois, as suas abominações, porque adulteraram e nas suas mãos a culpa de sangue, porque diante dos ídolos, elas adoravam e entregavam seus filhos em sacrifícios vivos diante do deus Baal e dos Baalins. E ali era consumido sangue de bode, de outros animais aos quais o Senhor não aceitava louvor. Ela diz, porque adulteraram, né? Porque elas fizeram práticas de que não são as costumeiras. Com os seus ídolos adulteraram e a seus filhos ofereceram para serem consumidos pelo fogo a eles. Ainda no mesmo dia te contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Não bastava para eles apenas adorar falsos deuses e queimar os filhos. Pelo contrário, Jerusalém ainda fez mais. O dia que o Senhor separou como dia de adoração a ele, que eram os sábados, até nesses dias de adoração a eles, o Senhor, o povo de Jerusalém, ela passou a não respeitar e fazer as mesmas práticas de que ela fazia no dia a dia normal, no qual ela praticava adorações e sacrifícios a deuses que não eram o Deus soberano. Pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem, e assim o fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram, por amor deles, te banhaste, cobriste os olhos e te ornastes com enfeite, e te assentastes num suntuoso leito, diante do qual se achava a mesa preparada, sobre que puseste o meu incenso e o meu óleo. Com ele se ouvia a voz de muita gente que folgava. Quer dizer, ali na casa do Senhor, foi o lugar em que eles escolheram para se prostituírem com esses outros deuses, para deixar que os povos de outras nações viessem e fizessem dali também lugar de adorações aos seus deuses. Jerusalém não tomou conta para que ali o templo de Jerusalém mantivesse puro diante dos olhos do Senhor. Jerusalém ignorou qualquer ato de boas maneiras. Ela se preocupou em apenas a realizar, a cumprir os seus desejos. Então disse eu da envelhecida em adultério, continuará ela em suas prostituições? E passaram a estar com ela, como quem frequenta a uma prostituta. Assim passaram a frequentar a Oholá e a Olibá, mulheres depravadas, de maneira que homens justos as julgarão, como se julgam as adúlteras e as sanguinárias, pois nas suas mãos há culpa de sangue. E essas mulheres adúlteras e sanguinárias,
elas eram julgadas por morte apedrejadas. Elas eram expostas em público e o povo ali apedrejava aquelas prostitutas e ficava de vergonha e de escárnio para quem quer que visse. É assim que o Senhor diz que vai tratar com Oligá e Olibá. Olá e Olibá. Pois assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao sangue. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas, e a seus filhos e filhas matarão, e as suas casas queimarão. Assim farei cessar a luxúria da terra. O castigo da vossa luxúria recairá sobre vós, e levarei os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor. Então o Senhor vai tratar rigorosamente com Samaria e Jerusalém, por causa da corrupção cultural na qual ela se deixou a cair, a se envolver. E fora isso, essa prostituição não era apenas do cultuar, mas também no comércio, em que ela vendia e permitia que vendessem esses itens de adorações a um Deus que não fosse o Deus que a formou para si. Nós veremos em Ezequiel 24 uma continuação dessa palavra, mas ela vai vir através de uma parábola, que é a parábola da panela. Eu espero vocês até a próxima live. O Senhor os abençoe.